Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande poder estar contribuindo na obra de Deus. Esse contribuir é você doar a sua vida. Isso é uma coisa que agrada muito ao Senhor. Eu sei que tem várias coisas que precisamos contribuir, mas quando nós contribuímos no nosso tempo, Deus se agrada profundamente. É uma satisfação muito grande poder compartilhar nessa noite da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ver todo esse engajamento da igreja. A primeira coisa que eu coloquei o pé e eu vi aqui é uma engrenagem de várias pessoas se envolvendo dentro da obra de Deus e o Senhor se agrada disso. Porque está havendo cada vez mais uma comunhão mais profunda dentro do corpo de Cristo. Eu senti logo isso quando eu entrei aqui, foi vendo, porque você vê perfeitamente como Deus trabalha onde há fidelidade, onde há compromisso, e é quando há esse coração aberto para a obra de Deus. E foi essa primeira pressentimento que me deu no meu coração quando entrou aqui nessa noite. Então eu sinto que eu estou em paz e sabemos que cada um de nós aqui, irmãos, do corpo de Cristo, está seguindo o caminho que o Senhor nos deu. Tá? Amém? A nossa palavra dessa noite, irmãos, 2 Crônicas, capítulo 20, por favor, uma breve meditação. Segunda Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao 21. Amém? Vamos colocar de pé, aquele que já achou, por favor. Nossa leitura. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 21. Amém? Amém. Que diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazão Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel? O teu povo e a deste para sempre ao descendente do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e neles construiu um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não o destruiu. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colos, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias,
levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escute, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Zize, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então, os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreritas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e o louvar pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Pai, nessa noite, Pai, aqui, Deus, como servo, como um instrumento do Senhor, eu peço que Deus, a minha vida diminua profundamente, Senhor, e o Senhor cresça, o Senhor, Pai, que possa reger a sua palavra no seu altar, que o Espírito Santo, Pai, tenha liberdade, Pai, de poder falar, de poder direcionar aos corações que se encontram na tua casa, a tua vontade nessa noite, e para mim também, Senhor, eu quero receber essa palavra para mim também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis se assentar, irmãos? Apenas 3 exemplos bem simples dessa palavra, né, que Deus me colocou no meu coração. Apenas três pontos bem visível para mim e para você. Mas no decorrer das nossas vidas, às vezes, nós podemos falhar de um desses 3 pontos aqui, né, que Deus, né, colocou no meu coração. A primeira coisa, Josafá é um rei, um homem que comandava um exército, um homem que tinha capacidade de interagir com outras pessoas para o tipo de guerra que eles iam enfrentar. Então nós sabemos que a habilidade humana, a capacidade humana de Josafá, o rei Josafá, ele já tinha de lutar, de enfrentar, estratégia de como enfrentar uma guerra. Isso aí dá para perceber porque ele era um rei. Então tinha isso na vida dele. E esse ponto aqui, no versículo 3, entrar no versículo 3, quando ele recebe, que um grande exército estavam vindo contra ele, no versículo 3, a primeira palavra que diz é isso, Josafá, alarmado, ou seja, amedrontado pela notícia daqueles grandes exércitos que iam vir enfrentar o rei de Israel, rei Josafá. E nesse ponto, nós podemos perceber perfeitamente que Josafá sabia que ele tinha todo o controle de poder vencer uma guerra, mas sabia que aqui é um homem como você e como eu, que tenha medo diante das situações que pode chegar até a nossa vida. Esse alarmar mostra perfeitamente que ele é um rei, mas ele também é de carne e osso. Sabia, podia enfrentar aquilo, mas ele vê o tamanho dos exércitos, então o que ele faz? Ele fica alarmado. Mas o que ele faz mais, depois de ele estar alarmado? Isso é interessante, porque Josafá muito bem, ele podia, com toda a sua experiência de vencer batalha, e falar: exército, vamos lutar. Preparar-se todas as suas estratégias de guerra e enfrentar aquele grande exército. Mas um ponto interessante aqui, que ele é alarmado, ele automaticamente, ele não dá os seus passos propriamente como ele podia dar pelo aquilo que ele já sabia ou podia enfrentar aquele exército. Ele usa uma atitude essencial. Eu preciso consultar o Senhor.
E o que ele fala? Josafá decidiu consultar o Senhor, né? Depois ele proclamou um jejum. A palavra consultar, é interessante isso. Ou seja, ele podia agir, né, dentro da tua experiência que ele já tinha como rei, mas Josafá, o primeiro passo que ele dá, eu quero consultar o Senhor, como eu vou resolver isso? Como eu vou ter estratégia para poder vencer esse grande exército que estava vindo contra mim? E não era um pouquinho, eram três exércitos gigantescos contra ele. Isso mostra para mim e para você a primeira coisa, o conselho. Nós precisamos buscar em qualquer momento da nossa vida, possa ser uma situação pequena ou uma situação muito gigantesca. Nós não podemos deixar que aquilo que nós já ter vencido ou conquistado, seja o nosso ponto de referência para cada luta ou cada batalha, falar assim, eu vou seguir pelo aquilo que eu já vivenciei ou aquilo que eu já experimentei. Nós precisamos se voltar para o Senhor e buscar qual é a melhor estratégia para vencer aquela batalha. Pode ser algo gigantesco ou algo bem pequeno, mas nós temos que pedir esse primeiro passo, buscar o conselho do Senhor. Quando nós consultamos o Senhor, automaticamente, irmãos, Deus vai nos dar a direção certa para aquilo que nós vamos fazer e aquilo que nós vamos conseguir diante daquela batalha. Ele podia usar os seus melhores soldados para vencer aquela guerra. Mas ele sabia que o primeiro passo ele podia buscar o Senhor para saber realmente como vencer aquela batalha. E assim podemos trazer para o nosso dia de hoje. Porque diante de uma situação, automaticamente, eu posso pecar nisso, de querer tomar minha decisão própria, dizer, eu vou conseguir resolver isso com as minhas próprias mãos, pelas minhas próprias forças. Diante de qualquer desafio, não deixe que a sua sabedoria, força e capacidade te leve a pensar que é suficiente para vencer os desafios da vida. Dentro desse texto, o rei Josafá procurou o caminho mais certo que fez toda a diferença diante da batalha que ele ia enfrentar. O primeiro ponto foi consultar ao Senhor. E esse consultar ao Senhor é algo cotidiano para mim e para você. Qualquer um de nós aqui procuramos qualquer tipo de pessoas para nos aconselhar. Mas nós não podemos deixar que o melhor conselho vem do nosso Pai, do nosso Senhor. Que Ele vai te dar a direção, a mim e a você, como enfrentar essas etapas de vida. Aqui é uma batalha. E às vezes a nossa batalha ela é tão restrita, lugar restrito, que nós temos que buscar, Senhor, me dá cada dia a direção certa, como eu vou vencer isso? Porque eu posso ir com a minha inteligência ou com a minha capacidade. Sabe o que vai acontecer? Eu vou perder todas as batalhas. E aí nós temos experiência, porque quando nós seguimos pelo nosso entendimento, nós não chegamos a dar 2 passos, o nosso inimigo nos vence. Porque nós não buscamos no nosso Pai qual é a estratégia para vencer cada etapa da nossa vida. Isso é notório. Então, a primeira coisa, aquilo que nós estamos passando ou vamos passar, Senhor, me dá a direção, me dá esse conselho. E aí, Tiago, capítulo 1, versículo 5, nós vamos voltar aqui, um texto bem... Tiago... Vamos voltar aqui, tá? Tiago 1,5. Para a gente estar saindo aqui. Amém? Tiago 1,5. Que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Ou seja, a sabedoria de Deus para poder estar agindo diante disso, né? Tem momentos que precisamos buscar isso e não temos essa capacidade, e essa sabedoria, buscar em Deus, ela vai nos dar direcionamento certo, a posição certa, a forma como nós vamos agir. Isso é essencial, porque eu não tenho a sabedoria total e nem você tem. Então nós temos que buscar em Deus para saber qual é a sabedoria de agir certo diante daquilo que nós podemos estar enfrentando.
né? E aí nós vamos ver que diante dessa batalha, que possa estar em processo, nós vamos ver cada vez mais Deus dando a posição, a direção para chegar até o final dessa luta. Porque às vezes são lutas que não é só um dia, não é só um mês. Às vezes passa anos, e aí nós temos que sempre recorrer ao Senhor. Porque senão, na metade, no início dessa batalha, eu retrocedo. Porque eu não vou ver solução, não vou ver progresso nisso. Por quê? Eu estou agindo pela minha própria força, pela minha própria capacidade. E aí nós vamos ver o outro lado vencendo, o que vai bater? Desânimo. E aí nós não vamos ter a direção de Deus para chegar até o final dessa batalha. Vamos voltar lá, né? 20, que diz. Não só isso, né, irmão? Conselho, né? Esse conselho de Deus. Mas, ao mesmo tempo também, nós vemos nesse texto outro ponto, que ele é alarmado, decidiu consultar o Senhor, e aí ele proclama um jejum em todo o reino de Judá. Versículo 4, que ele diz: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades para buscar ajuda do Senhor. Outro ponto interessante, esse reunir-se, pois, o povo. Mostra o quê? Reunir, mostra comunhão, mostra que ele estava naquela guerra, naquela batalha, mas ele não tentou agir por si próprio, mas buscando o conselho de Deus e, ao mesmo tempo, a comunhão de todo aquele povo, para estar junto com ele, como ia ser para conseguir vencer esses exércitos. E aí, comunhão, irmãos, comunhão. Como eu entrei aqui, e a primeira coisa que eu presenciei isso, essa comunhão, todo mundo, e essa comunhão, irmãos, ela é muito essencial para nós, né? Por quê? Porque aqui estava um momento que ele precisava, não só ele, mas todo aquele povo estar reunido com ele. Assim mostra a igreja do Senhor também. Diante de uma situação que a igreja toda está envolvida, é muito importante quando nós estamos em comunhão como igreja do Senhor, que isso fortalece as nossas vidas e, ao mesmo tempo, você não vai só estar lutando sozinho, mas o seu irmão vai estar lutando contigo, não com arma humana, mas com oração, com intercessão, com uma palavra, com um direcionamento, e aí, gradativamente, essa situação, ela vai ser vencida pelo conselho de Deus, ao mesmo tempo, a igreja vai ser edificada, porque você e eu não estamos lutando sozinhos, e às vezes são causas que são para não só eu e Deus, mas poder estar ajudando um irmão, uma irmã que possa estar embutida comigo, falando: meu irmão, vamos lutar junto contigo. E aí mostra perfeitamente Deus trazendo uma igreja unida e também uma igreja fortalecida, que é onde a comunhão vai sobressair. Porque naquela batalha, e quando chegar ao final, vamos dizer: glória ao nosso Pai, mas também vamos ver que cada um dos nossos irmãos estão junto conosco. Não vai ser uma batalha só, vai ser uma batalha de união, que é onde esse exército vai ser vencido pela direção de Deus, mas também pela continuidade de cada um de ajudar aquela situação. Mesmo assim, é interessante, irmãos, que quando há essa comunhão, quando há esse amparo de cada um, mostra que é uma igreja unida, é uma igreja que trabalha não só para mim, mas trabalha para o próximo. E aí, é interessante, versículo 4, Salmo 133, versículo 1 e 3, tá? Para a gente poder estar falando dessa comunhão, Salmo. (133), tá? Irmão, eu já tenho língua presa, não fica preocupado não, tá? É assim mesmo, né? Deus chama. Salmo 133, só para a gente poder autenticar esse ponto de união, que diz assim, ó: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então nós estamos vendo perfeitamente que quando o orvalho do irmão, ou seja, descendo sobre o irmão, ali é a bênção de Deus. Ali mostra quando a igreja ela está unida, quando ela está fortalecida,
a bênção do Senhor, a bênção dentro de situações que nós podemos pensar, isso não vai ter resultado, ou isso não vai acabar, mas nós vamos ver que vai crescer a união e ao mesmo tempo, irmãos, nós como igreja vamos ser abençoados, porque cada vez mais essa batalha não vai ser individual, mas vai ser coletiva, e todos vão ganhar com isso, porque nós vamos ver um irmão dentro de uma situação, ou uma família dentro de uma situação, ela saindo daquela situação, e nós vamos ver e vamos dizer, obrigado, Senhor, porque essa irmã ou essa situação não foi ganha pela sabedoria nossa, mas pelo conselho, a direção de Deus, e ao mesmo tempo pela comunhão da igreja, e aonde vai gerar a bênção de Deus a cada um. Amém? Só mais esse ponto. A gente pensa que Deus vai querer, né, usar, mas Deus é Deus que usa aquilo que, né, Deus coloca no coração. Deus sabe perfeitamente cada situação que está aqui. Deus sabe quando colocou no coração por que essa palavra. Eu não sei nem você, mas o momento certo Deus revela isso. O momento certo. Não pode ser hoje, mas pode ser um dia próprio. Deus vai dizer aquela palavra assim que Deus colocou, entendeu? Confirma. Atos, irmão, mas dá tempo sim, mas eu quero ver em Atos, capítulo 2, que vai falar de como da igreja primitiva. Atos, capítulo 2, vamos... Tem que ser rápido, porque tem a ceia, mas vocês... Atos capítulo 2. Todos conhecem, mas isso é sobre essa parte de reunir-se, comunhão. Atos 2, 42 ao 46. Amém? Atos capítulo 2, versículo 42 ao 46. Dando continuidade ao mesmo ponto, né, de comunhão, de 2 Crônica, capítulo 20, versículo 4. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Aqui é um ponto de comunhão, mas mostra perfeitamente a igreja primitiva sendo perseguida diante de tanta perseguição, de pressão. Essa igreja, ela lutava não sozinha. Você pode ver que esse texto mostra que todos os pontos a igreja estava reunida diante daquela batalha. Não é uma luta individual. Então a igreja se unia, isso fortalecia e a igreja ia se cada vez mais crescendo, porque não era uma atitude individual, mas era uma atitude coletiva, aonde gerava uma comunhão profunda e verdadeira, aonde cada vez mais era pressionada, mas a igreja ia crescendo, mas crescendo, e a comunhão ia em junto, e essa igreja ia se expandindo. Isso mostra perfeitamente, quando nós estamos passando de uma fase, é certo, igreja, que quando a comunhão ela está profunda, enraizada em Cristo, esse irmão não fica sozinho, essa família não fica sozinho, esse jovem não passa situações sozinho, sabe por quê? Porque vamos ter irmão que vai estar ombreado com ele dentro dessa situação. Isso mostra que, diante de qualquer desafio, sempre a igreja vai vencer, sempre vamos vencer. Por quê? O conselho vem de Deus, mas também nós não vamos lutar somente com as nossas forças, porque cada um de nós vamos contribuir com isso. E aí as batalhas vão ser sempre vencidas. Porque não vai ser pelas nossas forças, mas pela força de Deus. Amém? Voltar lá. Agora a gente vai estar aqui para a gente... 2 Crônica 20 de novo. Que diz assim, né? A partir do versículo 20 do 1 a 4... Agora no versículo do 5 em diante, Josafá, ele se levantou na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e o que ele faz? Ele começa a orar. Só ele? Não. Levantou na Assembleia de Judá, no templo, na frente do pátio e orou. Ou seja, aqui
é automaticamente o quê? Podemos ver Josafá sendo direcionado a cada passo que ele tinha que enfrentar aquele exército. De novo, o que ele faz? Ele se expressa para Deus, pedindo ajuda a Deus, pedindo força a Deus diante daquilo que estava para se enfrentar. E aqui você pode ver perfeitamente que ele se abre o seu coração para o Senhor, pedindo força, direção. E o que ele fala? Ou seja, relatando tudo o que tinha acontecido e se mostra para Deus: Senhor, me ajuda nessa situação. Como eu vou vencer isso? Então ele abre o coração para Deus em oração, pedindo: Senhor, me fortalece nesse momento para como eu vou vencer isso, como eu vou vencer esse enorme exército que está diante de mim. Qual é a situação que está ao teu redor? É pequena ou grande? Como que está isso? Como você tem enfrentado essas situações? Isso são perguntas que nós temos que perguntar, porque no decorrer do que nós estamos vivendo, às vezes nós estamos querendo agir sem primeiro pedir ao Senhor: Senhor, me dá força sobre isso, me dá uma luz sobre isso, me dá uma direção. E aqui esse homem ora, Josafá ora, pedindo ao Senhor a direção de Deus. E no versículo 10, eu não vou ler, mas você pode ver que no versículo 10 a 11, o que ele diz? Mas agora aí estão amonitas, ou seja, ele relata nessa oração o que estava incomodando ele, o que estava pressionando ele. Então ele relata essa situação para Deus ver: ó Deus, olha o que está. Esse exército enorme está vindo sobre a minha vida. Essa situação está vindo nova. Ou seja, mostra para mim e você, irmão, quando nós oramos, colocamos isso diante de Deus e coloca a situação que você está vivendo. Porque nós precisamos colocar isso, porque Deus já sabe, mas Deus quer que nós expressamos que nós estamos ligados. Por que mostra isso aqui, irmãos? O que mostra isso aqui? Que nós temos que estar ligados não na situação, mas em Deus. Porque quando nós se voltamos para essa situação, se o rei Josafá voltasse para essa situação, ele podia perder o foco, que é a direção de Deus, o conselho de Deus, como ia agir. E ele podia agir impensamente, ou seja, vou agir pelas minhas próprias forças. E aí nós aprendemos, irmão, de novo, ele podia agir individualmente. Por quê? Porque a situação que ele está olhando é grande. Mas se nós olhar para o nosso Deus maior, essa situação se torna pequena. Por quê? Nós vamos ver um Deus grandioso dentro dessa situação. E aí nós vamos ter experiência com Deus e saber que as batalhas que nós vamos passar, ou as batalhas que podem vir, nós sabemos que um Deus poderoso, vencedor de todas as batalhas. E aí mostra para mim e para você que, pode vir o que for, mas eu já sei o caminho. O meu Deus todo-poderoso vai me mostrar. Irmãos, cada um de nós vamos passar isso. Às vezes são coisas pequenas e às vezes nós perdemos isso porque perdemos a direção. Olhamos para a situação e não deixamos de olhar para Deus. E perdemos fácil. E depois a gente volta e fala: meu Deus, por que você não me ajudou? Aí a gente aprende com isso. A gente aprendemos com isso, irmãos. Mas ao mesmo tempo, nós temos que olhar que esse homem relata as situações. Não sei o que se passa no seu coração. Não sei. E às vezes são situações que só Deus sabe. De repente Deus está falando contigo em secreto. Busca o conselho do Senhor. Você que quer fazer alguma coisa, você de repente alguma coisa que está na sua vida que te impede, é uma barreira muito grande, pede o conselho do Senhor. E também leva isso em comunhão com a igreja, buscando aqueles que são mais chegados a você. Me ajuda nessa batalha. Às vezes são batalhas que você pode vencer na direção de Deus. Não na sua, na direção de Deus. Eu não sei, mas pode ter vidas que estão perdendo batalha porque os seus primeiros passos estão indo pela sua força e pela sua habilidade. Então deixando buscar em Deus essa sabedoria para vencer isso. E são batalhas e batalhas que você está perdendo. Amém? Vamos andar mais um pouquinho para poder não perder aqui o tempo. Segundo ponto que eu tiro aqui, irmãos. Força e direção. Força e direção. Nós não lemos, mas o versículo do 5 ao 12, do 5 ao 9, ele ora. Do 10 ao 11, ele relata a situação. E no versículo 12, ó nosso Deus,
não irá tu julgá-lo, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Outra vez, rei Josafá mostra perfeitamente, irmãos, que ele podia agir com as suas próprias forças, mas ele recorre de novo ao Senhor. Senhor, eu não tenho força para vencer isso. E dentro dessa gravidade que ele estava passando, esse homem se mostra humilde diante daquilo que ele podia vencer, irmão. É um homem de estratégia. Mas o que ele faz? Ele recorre humildade ao Senhor. Senhor, eu não tenho força para vencer isso. Irmãos, e você sabe que tem situações que eu e você passamos dia, noite, situações e anos, e sabe que às vezes há um esgotamento na nossa vida, porque essa batalha às vezes não é 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos, e nós temos que buscar essa força em Deus. Só assim nós vamos poder continuar até o final disso, porque senão nós vamos retroceder, irmãos. E vamos retroceder, porque nós não vamos ver aquela porta aberta para poder sair e dizer, glória ao seu nome, Senhor. Não vamos, irmão, porque às vezes são situações para nos provar, para nos trabalhar na nossa vida, para poder crescer. Como é esse relacionamento com o Senhor? Porque às vezes Deus permite isso para ver se você e eu vamos seguir mesmo buscando a direção dele ou tentando buscar a nossa direção. Isso é fato, irmão. Com a experiência que nós vamos ter de vida, vamos achar, isso aqui é fácil. A minha profissão eu sei fazer, mas tem momentos que eu não sei fazer aquilo que vem para mim, e aí nós temos que recorrer a pessoas mais capacitadas. E assim é também dentro da nossa vida. Às vezes nós precisamos buscar em Deus a capacidade dele para poder vencer situações que às vezes nós perdemos por um pequeno descuido. Mas aqui é a força e direção. Força e direção. E aí nós podemos ver que o Salmo 128 vai nos mostrar, Salmos 28, por favor. Salmo 28. Salmo 28, versículo 8. Amém? Salmo 28, que diz assim: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Ou seja, o salmista dizendo que a força dele é o Senhor. Isso mostra para mim, para você, que a nossa força, a nossa fortaleza para nos sustentar é somente o Senhor. Ele podia se apoiar em todos aqueles exércitos e dizer, nós vamos vencer isso, mas aqui o salmista mostra que a nossa força, irmão, e às vezes você está precisando dessa força, a força do Senhor, para vencer, continuar nessa batalha. Às vezes, está entendendo? A força é do Senhor. Você e eu podemos se preparar fisicamente, espiritualmente, bem, mas nós temos que buscar primeiro a força de Deus, porque a força física, um momento ela se desgasta, mas a força de Deus é renovada a cada manhã na sua vida e na minha vida, irmãos. Tem muito jovem aqui, podemos ver, hoje está com uma saúde, uma força muito grande, mas chega um momento, a nossa saúde física, ela começa a diminuir um pouco. Nós temos o que fazer, o quê? Se preparar muito bem. E a nossa vida espiritual é dessa forma, buscar a força de Deus para seguir. Não mais isso, a direção de Deus também. Vamos voltar lá. Que diz, no versículo 12, o nosso Deus não irá tu julgá-lo, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam para ti. Ou seja, de novo, rei Josafá olhando para o Senhor. E às vezes a situação está tão, aquela nuvem tão preta, que nós não conseguimos encontrar a luz, não conseguimos encontrar o ponto certo. Ou seja, a direção certa de Deus. Nós precisamos estar ligados, que cada momento Deus vai nos sinalizar. É por aqui, Marcelo. É por aqui, irmão. É por aqui, meu irmão. Aonde seguir. Porque quando nós voltamos nossos olhos para Ele, você não perde o foco. Você não perde essa direção. Pode, de repente, não encontrar hoje e nem amanhã o final disso. Mas Deus, devagarzinho, Deus vai encontrar.
Moisés, quando chega perto daquele mar, só tinha mar. Como eu vou passar isso aqui? Deus provando ele, e lá Deus abre aquele mar. Então são situações que de repente não está aberto para você, mas não deixa de olhar para o Senhor. Não deixa de buscar força no Senhor, porque a situação, se ela for a sua vitrine de primeira, podemos esquecer do poderoso Deus, que Ele pode todas as coisas e pode mudar isso. Pode mudar isso, irmão, se a gente não perder. Olhe somente para o Senhor, senão vão perder essa batalha. A direção de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, não só isso. A partir do 13 em diante, nós vamos ver Deus falando com ele. Vamos ver Deus falando com esse homem. Isso é interessante, que agora o Espírito do Senhor visita, versículo 14. Vou ler o 13. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Mostra de novo, irmãos, que essa batalha estava indo, não só um homem, mas todo aquele povo reunido e sabia que aquela batalha precisava não só um, mas todos unidos diante daquilo. Mas olha o que fala no versículo 14. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia, ele disse: escute, todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme. É interessante esse ponto, irmãos, porque Deus sempre levanta uma pessoa, ou duas ou três, para confirmar no coração meu e seu. Não tenha medo dessa situação, porque Deus vai sempre levantar alguém para poder nos inspirar e vindo da parte de Deus para nos orientar e confirmar. Segue essa direção, não perca o foco, que essa batalha você não vai perder, porque mais descendo, nós vamos ver, mas aqui mostra que dentro da situação que podemos estar vivendo, irmão, sempre Deus vai levantar alguém, uma palavra, uma direção para dizer, o Espírito Santo dizendo, não tenha medo e não desanime, porque às vezes, como levando para aqui, ela é grande demais. Então, você está vendo que aqui está desenvolvendo essa grande batalha que não foi rei Josafá que ganhou, mas foi Deus que ganhou, mas mostra também, irmãos, que Deus vai autenticar. Você pode seguir, que é o Senhor que está te autorizando a você seguir. Não desanima, não tenha medo, mesmo que a situação possa ser uma tempestade exuberante. Mas não perca a direção, não tenha medo e nem desanime. Mostra perfeitamente, irmãos, que o rei Josafá está indo na direção de Deus. Não está seguindo pela sua capacidade, mas está vendo que Deus está confirmando. Eu vou vencer essa batalha para você, Josafá. Mostra perfeitamente a sua batalha e a minha. Às vezes não vou precisar nem levantar a mão, que Deus vai estar agindo. E Deus já está agindo, irmãos. Não pode ser hoje, mas você vai ver, vai louvar e vai engrandecer o nome do Senhor, porque é Ele que vai lutar por você. Já está lutando por mim e por você. Não sei qual é a sua situação, mas certamente vai haver. Vou andar aqui para poder não andar. Então nós vimos o 14, né? Que foi a batalha. Ele disse, escute todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas Deus. Ou seja, esse homem tranquiliza ele dizendo, Josafá, permite que eu vença essa batalha. Ou seja, mostrando para ele que Deus estava no negócio e Deus ia vencer essa batalha. Acalma, não tenha medo. Ou seja, passando para mim, para você, segurança diante da nossa realidade de vida. Dando realidade de vida, nós temos que pegar isso e ver, meu Deus, Deus está cuidando da minha vida e está me direcionando. Eu não estou à toa, mas você vê que o espaço que nós estamos vendo é esse homem humildemente buscando em Deus força, sabedoria e direção para poder vencer aquela situação. Aqui ele confirma isso e vai confirmar na sua vida e na minha vida, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha,
no versículo 16, o que ele já está começando a falar? Direcionando de novo esse exército. Amanhã, desça contra eles, eis que virão pela subida de Zize, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente dos exércitos de Zeuel. Ou seja, dando toda a planta para como ele tinha que seguir naquele momento. Dando para ele todo o projeto para vencer aquela guerra. Deus que ia vencer para ele, Deus venceu para ele. E assim é comigo e com você. Mas você está vendo Deus ensinando como fosse um projetista que está ensinando, ó, constrói aqui, constrói ali, ou segue aqui, ou segue ali. Mostrando para ele e ele seguindo isso. Isso mostra o ensinamento de Deus para mim e para você, diante de cada situação. Amém, irmão? Cada situação, porque isso dá certo, irmãos. Dá certo, porque aqui não falha. Mas ainda... Não, o pastor vai brigar comigo ali atrás. 16, né? Olha o que fala no 17. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém. Interessante aqui. Pastor, que até uma contradição. Ó. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas próprias posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Mostra perfeitamente que eu preciso tomar minha posição de servo e de serva. Eu preciso tomar minha posição diante disso. É Deus que vai vencer, mas Deus quer que nós também mantemos a nossa posição. Amém? Eu não posso cruzar os meus braços. Deus não está querendo isso, mas Deus está querendo que nós, deixando que Ele nos conduza, mas ao mesmo tempo, tomamos uma posição diante disso. Amém? Porque esse homem não ficou prostrado, orou, colocou a situação, mas foi também seguindo o que Deus estava querendo, né? Mostrando para ele qual é a estratégia para vencer essa batalha. Então mostra para mim, posição, se manter na posição e permaneça firme. Ou seja, permaneça firme que eu darei a vitória. Eu darei o fim dessa situação. Vamos fechar assim, tá, irmão? Em nome de Jesus. Força e direção, né? Salmo 119 e 5, só para a gente poder calçar isso aqui. Salmo 119, versículo 5. 105, tá, irmão? Perdão. 105, tá? Desculpa. Que diz assim. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, com certeza, ela que vai nos iluminar e vai nos direcionar o nosso caminho. Ou seja, vai esclarecer perfeitamente como eu vou seguir nesse processo. Porque se eu me desligar da palavra, e se nós desligarmos da palavra, nós vamos ter essa iluminação diante dessa situação. Por quê? Eu e você temos isso aqui. E diante do que nós estamos passando, às vezes, nós perdemos o foco da palavra e a palavra não vai nos iluminar, não vai nos dar direção até chegar onde o Senhor quer que nós venhamos chegar. Mostra perfeitamente que a palavra nos ilumina e mostra, ó, é aqui, Marcelo, é aqui, meu irmão, é aqui, meu jovem. Então, você vê que se a gente não deixar, permitir que a palavra venha ser o farol dessa situação, que aí nós vamos chegar lá onde que o Senhor quer, ou no final dessa batalha. Estamos fechando, tá, irmãos? Vamos fechar, tá? Não vou tomar cascuda. Não vamos, né? E agora, irmãos, o terceiro ponto que nós presenciamos nisso aqui, eu sei que quase todos aqui já leu e essa passagem mostra perfeitamente que o versículo 17 fala, não tome suas posições, permaneçam firmes, no 17, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. É interessante que no final de tudo isso aqui, Deus confirma que eles não precisavam lutar. É interessante que nós presenciamos quando sempre tem os louvores, é interessante isso, por quê? Porque através de louvores Deus trabalha. Deus trabalha profundamente. Trabalha. E aqui, o que Ele faz apenas para o povo? Vem me adorar. Quando o povo começa a louvar,
quando o povo começa a clamar, adorar o Senhor, o que o Senhor faz? O Senhor arma uma emboscada. 22, tá? Só o 22, eu sei que foi até o 21, mas olha o que fala no 22, que aí fala o final, a resposta de Deus diante dessa situação. 22, quando começaram a cantar, entoar louvores, o que o Senhor fez? O Senhor preparou emboscada com os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estava invadindo Judá, e eles foram derrotados. O 23, os amonitas, os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-lo e aniquilá-lo. Depois de massacrar os homens de Seir, destruiu-se um aos outros. Fechando, irmãos, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, o que eles viram, irmãos? Somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Ou seja, a resposta de Deus diante da situação mostra que dentro desse exército de Josafá, nenhum homem ficou para trás. Nenhuma situação ficou sem ser resolvida. E aqui mostra que Deus confirmou essa promessa. Mostra que para mim e para você, diante de qualquer situação, seguimos os passos do Senhor, a direção do Senhor. Resultado de vitória de Deus. Amém? Aqui o povo foi lá e olhou com seus próprios olhos, porque eu tenho um Deus poderoso, e nós temos um Deus poderoso, irmãos. Nós temos que louvar o nome do Senhor, porque isso mostra a realidade de vida minha e sua. Por quê? Porque Ele vence as batalhas por mim e por você. Apenas precisamos se colocar nessa posição e continuar firme, porque Ele nos dará a vitória, nos dará o resultado que você pede e que eu posso estar pedindo. Amém? Aí nós vemos a resposta de Deus. Amém, irmãos? Amém? Só para fechar, posso fechar, pastor, aqui? O último versículo. Porque Deus transmite, Deus coloca as coisas no coração. Eu não sei o que está acontecendo aqui, irmãos, mas Deus sabe perfeitamente. E de repente você perdeu grandes batalhas. E você não atentou por os mínimos detalhes, que são os detalhes de nós buscar o Senhor. Senhor, me dá esse conselho, me dá essa força, me dá essa direção, me dá esse sustento para mim passar por isso. Amém? Fechando, Isaías 41, 10 e fecha. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Que diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Amém, irmãos? Que Deus sustente as nossas vidas. Deus vai nos fortalecer a cada dia mais. Amém? Amém? Que Deus seja louvado. Pastor, Deus seja louvado.